Voltei, gente. Esperar o pessoal entrar. Foi rapidinho, viu? Foi papum. Vou esperar só um minutinho pro pessoal ir entrando. Ingrid, minha linda, um beijo. Seja bem-vinda. Natan, o Elgan Natan, o Yassi. Ali, Tati, todo mundo voltando. Isso aí, isso é que é coisa boa. Eu esqueci de falar lá no Abian, tá? Que na nação em Angola, em Banto, eles são chamados de Undumbi, tá? Ou Untangi. E em Jeje, no Fon, em algumas ramificações do Fon, eles são chamados de Arurete, tá? Só para vocês terem uma ideia, porque Abian é uma palavra iorubá. Devemos sempre ter isso em mente. Então, se é iorubá, é um idioma da nação de Ketu e da nação de Efã. Continuando, os Zebomes, né, são os Elegum, né, que tomam as suas obrigações de 7 anos, tá? Então não se é Ebome antes de tomar a obrigação de 7 anos. A obrigação de 7 anos é que sacraliza e legitima a maioridade dentro do candomblé, a mudança de casta dentro do candomblé, tá, gente? Olha, para quem foi chegando depois, o vídeo vai ficar gravado aí na página do Instagram, ok? Oxalá, olha, meu irmão, que saudade de você também, hein, David? Você me abandona, mas olha, Simone, minha irmã, super beijos, que bom que hoje você pôde assistir. Fiquem à vontade depois, gente, para vocês poderem compartilhar os vídeos, tá? À vontade mesmo, não tem problema nenhum. Então, voltando aqui, tá? É o grau em que o Elegum vai alcançar após da obrigação de 7 anos, tá? Esse grau vai também fazer com que aumente sobre ele os direitos e os deveres. E a função dele dentro da Casa de Santo também muda, tá? Muda de que forma? Ele passa a ajudar no processo de aprendizado dos novos Iaús, dos irmãos mais novos. Por isso a palavra Ebome, né? Que é meu mais velho. O Ebome é mais velho dos Iaús. Ele se tornou mais velho do que os Iaús. Em muitas casas também passam a ser chamados de pais e de mães, tá? Porque eles também vão ter o respeito daquela comunidade, daquela Ebé, tá? Então, eles passam a ter mais direitos e deveres porque eles precisam orientar, porque eles precisam ensinar, eles precisam ajudar ou o Babalorixá, ou o Ialorixá, ou o Ogã, a Eked, a conduzir aquela Ebé, a conduzir aquela casa de santo. Tá? Ajudar a fiscalizar o andamento dos Iaôs, o andamento dos Abiãs e o andamento das funções dentro da casa de santo, tá? E quando eles tomam essa maioridade, eles também, nem todos, tá? Mas muitos, passam a receber cargos dentro daquela Ebé, dentro daquela casa de santo, tá? E aí a gente costuma usar o termo oiê, tá? Ele ganhou um oiê, ela ganhou um oiê, ou adioiê, adioiê é a mesma palavra, o mesmo significado, tá? Que significa título,
posição. Então aquela pessoa, ela ganhou um título, ela ganhou uma posição hierárquica, tá? Um cargo oficial dentro da casa de santo, tá? Então ali ele está sendo oficializado como um oiê, como um adjoiê dentro daquela dentro daquela casa de santo, tá? Uns também costumam chamar de oloiê, e oloiê vai simbolizar chefe, tá? E esse termo oloiê é muito utilizado entre os ogãs. Por quê? Porque o ogã também, como vimos lá naquele termo ogã, ele também vai ter a tradução de mestre, de chefe. Então é muito comum se usar o termo oloiê para os ogãs que raspam a cabeça e botam quelê, e adjoiê para as equedes que raspam a cabeça e botam quelê, como eu falei anteriormente, tá, gente? E aí, quando eles recebem esse oiê, esse cargo, eles passam a exercer funções específicas, mesmo eles sendo elegum, mesmo eles tendo possessão, tá? Eles pegam responsabilidades maiores, né? Uns viram babaquequerê, e a quequerê, ojubona, e a ebé, e a morô, dentre outros que eu não vou me lembrar agora, porque tem muito cargo dentro do Quetu e do Efã, dentro do Yorubá, tem muito cargo a ser dado, cargos que muitas vezes são específicos para determinados orixás, cargos específicos para os ogãs e para as equedes, porque não dão possessão, dentre outras particularidades que também vão de casa para casa, de comunidade para comunidade, tá? A Tati está pedindo uma live sobre cargos. Podemos fazer uma live só de cargos, tá? O Cello pede para eu explicar sobre o babaquequerê e a quequerê. Eu vou fazer uma live só para isso, começando, tá, pelo babaquequerê e a quequerê, que são as duas posições maiores dentro da hierarquia de um ebé depois do sacerdote, tá? Até as outras mais baixas, que aí vai ser um tempão só para poder falar sobre isso, ok? E aí, por último, tá? O babalorixá ou o ialorixá, tá? Quem são eles, tá? O porquê que eles estão ali? Primeiro, babá traduz-se como pai, e Iá se traduz como mãe, tá? Mas não é mãe e pai de domínio, é mãe e pai de cuidado. É o pai e a mãe do orixá no sentido da tradução de zelar pelo orixá. E aí surgiu, um termo, né, no candomblé brasileiro, de zelador de santo, ou zeladora de santo. Porque eles cuidam, eles zelam pelo orixá, pelo culto dos orixás. É aquela pessoa que é visto pelo seu sacerdote desde a iniciação, em que ela vai ser preparada para aprender os segredos dos orixás, para que quando ela alcance essa maioridade na obrigação de 7 anos, ela passe a cuidar dos futuros filhos que ela venha a ter também através dos orixás. Então, na verdade, o babalorixá e ialorixá não manda no orixá, ele obedece o orixá. A função do babalorixá e da ialorixá é obedecer e seguir os desígnios dos orixás. Como assim os desígnios? Aquilo que os orixás, as mensagens que os orixás nos trazem através do jogo de búzio. Cabe a gente seguir aquilo ali, seguir aquilo que o orixá, a divindade, está pedindo pra gente, e não fazer aquilo que a gente quer ou aquilo que o babalorixá, o orixá, pensa que é certo, tá? Eu costumo dizer, tá, que nós somos
literalmente serviçais das divindades, não no aspecto pejorativo não, tá? Mas no aspecto de servir. Nós servimos o orixá. Então, se a gente deseja fazer uma coisa e o orixá diz que não, a gente tem que obedecer que não. Não é só o Iaô que obedece. O babalorixá e a orixá tem que obedecer mais ainda, tá? Porque ele é responsável pelo culto. E se ele não obedece, ele é punido pela desobediência. O orixá não faz mal a ninguém. O orixá não mata, o orixá não maltrata, o orixá não tira emprego, o orixá não tira casamento. Isso é mentira, isso não existe. O orixá está ali para ser cultuado. O que faz tudo isso acontecer é ação e consequência. Tá? São consequências de ações das próprias pessoas. Tá? Então, se você falha, você vai ser cobrado pela sua falha, e não é o orixá que vai te cobrar, tá? Isso aí é um assunto também para uma outra live, porque isso envolve a divindade Ori e envolve a divindade Exu, tá? Mas está ligado ao que nós conversamos na última live, que é o caráter, que é a responsabilidade, que é o respeito às proibições, aos tabus. Tá, gente? Tudo isso ajuda muito dentro da organização e do funcionamento de uma EBE. Deixa eu ler aqui uma pergunta aqui da Tati, né? Só podemos dar o que recebemos. O Ogan e Eked não raspam. Podem ser pais pequenos de rodantes em algum... Eu não vou entrar no mérito, tá? Da casa de ninguém. Em algumas casas não pode. Tá? Eles ganham outros tipos de função. Eles não podem ser padrinhos de Oruncó, eles não podem raspar a cabeça de ninguém para ser pai pequeno e mãe pequena, tá? Exatamente por eles não terem ficado carecas. Em outros axés podem, porque eles têm outras verdades. Tudo bem? Que não vai me caber aqui seguir. Aí depende, não vai me caber aqui dizer, mas depende do segmento, que aquele Ogan e aquela Eked pertence, tá bom? No Jeje, tá? O babalorixá e a lorixá, eles geralmente são chamados de Etemi, Doté, tá? E as mulheres de Doné e Megitó, tá bom? Existe um termo usado no Jeje que é rumbono, que é muito utilizado por todas as outras nações como a primeira pessoa iniciada, né, por um babalorixá ou por uma ialorixá. Esse termo também tem uma interpretação errônea. Rumbono é aquele iniciado em Jeje que abre o seu Kwe, ou o seu Rumpame, né, que abre sua casa de santo. Tá? Quem é o primeiro iniciado no Jeje é chamado de Rumvá. Tá? Primeira pessoa iniciada por um Doté ou por uma Doné é chamado de Rumvá. No Ketu não tem denominação no Yorubá nenhuma para o primeiro Iaô iniciado por um babalorixá ou pela ialorixá. Mesmo assim, muitas casas de Ketu usam o termo rombono devido a toda a miscigenação que houve das etnias africanas desde a África até aqui ao Brasil. Tá bom, gente? E em Angola, os babalorixás são chamados de Tateto Inquice e as ialorixás de Mameto Inquice ou Nenguá Inquice. Tá bom, gente? E eles são o pilar. Eles administram toda a EBE com a ajuda dos seus oiês, com a ajuda dos seus cargos, sejam ogãs, sejam equedes, ou sejam os ebomes que têm obrigação de 7 anos, tá? Cada um com funções específicas e importantíssimas. Por isso que toda casa de santo, todo Ilê Axé, dentro da tradição Ketu, é chamada de Ebé. E Ebé, na tradução, significa comunidade. Nós vivemos numa comunidade religiosa, aonde existe
um líder que lidera com a ajuda de demais pessoas, tá? E essas pessoas são pessoas que têm OIE, são pessoas que têm cargos. Tudo bem, gente? Tem mais alguma pergunta? Ah, Simone, saudade também de você. A gente precisa marcar nossa janta, né? Tem aqui também Furacão, Tempestade, boa noite, Mutumbaxé, Mutumbá. Gente, eu hoje já terminei, né? Nossa live foi maior do que a live passada. Vou deixar os vídeos gravados lá, tá? No feed, para vocês poderem assistir. E espero que vocês tenham gostado. Vivi, que é uma live sobre o culto de Yami. Aí você vai me pegar, tá? Yami é um tema bem complicado pro candomblé, mas a gente pode fazer sim, de uma forma superficial, né? Porque a gente não tá aqui para poder ensinar nada para ninguém, mas vamos fazer sim, dar entendimento também para as pessoas do candomblé o que é Yami Oxorongá, né? As pessoas têm tanto medo, temem tanto, e quando a gente pergunta o que é, elas não sabem explicar. Ou seja, elas temem o desconhecido. Será que elas precisam mesmo serem tão temidas assim? Né? Vamos conversar sobre isso. Gente, durante a semana eu vou deixar uma caixinha, tá? Com sugestões. Vão dando essas sugestões lá que eu tô anotando e eu vou fazendo essas lives aí e vou fazendo postagens também. Se forem temas que eu vejo, tá? Que eu vejo que não tem consistência, conteúdo para uma live inteira, eu vou fazendo vídeos e vou jogando no Stories e vou jogando lá no feed e vocês vão assistindo, tá bom? Obrigado vocês, que o Oxógui abençoe todos, a bênção. Obrigado pela participação. Terça-feira que vem, às 20h30 da noite, estamos aqui de volta. Boa noite, que nós tenhamos uma boa semana com paz, equilíbrio e conquistas. Tá bom? Beijos.